Então, dando continuidade ao nosso tema aqui, e essas coisas eu sempre gosto de falar uma, duas ou mais vezes, para fixar bastante. Então, eu falava para vocês dos primeiros problemas filosóficos. Os primeiros problemas filosóficos nascem em um solo grego de pergunta pelas coisas em si mesmas. Os gregos são praticamente os primeiros povos a fazer a pergunta: o que é isso em si mesmo? Isso gera uma forma de espanto. As outras tradições, ao perguntar por Deus, perguntava a tradição. Quem é Deus? Pergunta para Abraão, Isaac e Jacó. Pergunta para as Escrituras. Nossas tradições, também influenciadas pela cultura grega, pergunta por Deus diretamente. Aí gera um certo estranhamento. Será que isso existe? O judeu do texto bíblico não tinha nem o que nós chamamos de fé. O que é a fé? É a possibilidade de você crer no invisível, mas você não tem contato com esse visível, né? O Deus da tradição judaica estava na tradição deles. Eles não precisavam fazer o que nós fazemos, crer, né? Tem até uma palavra grega que aparece no texto bíblico, pistis, que é depositar confiança em algo, mas esse algo, você é totalmente dependente da aparição e da manifestação desse algo que você crê. Essa palavra, inclusive, para os especialistas, essa tradução sequer existia no Velho Testamento. Eles têm que pegar do grego o conceito de fé e adaptar. Porque quando nós fazemos a pergunta, o que é isso em si mesmo? Nós estamos no espanto da tradição grega. O que é isso? Né? Mas as outras tradições perguntavam aos pais. E a filosofia, como eu falei, ela nasce em um solo grego de pergunta direta pelas coisas. E essa pergunta direta pelas coisas vai gerar os primeiros problemas filosóficos. E essa influência do grego, ela vai varrer a história da humanidade. Até hoje nós estamos perguntando pelas coisas em si mesmo. O que é a Covid-19 em si mesmo? A gente fazer a pergunta do que é a Covid, aí a gente tem que criar uma vacina para combater esse vírus, que a gente está fazendo a pergunta à maneira grega. O que é Covid-19 em si mesmo? Essa pergunta é totalmente grega, no seu fundamento. Então, e até hoje, só que a gente está correndo hoje, aqui fazendo uma crítica, um risco de perder valores dessa tradição. Porque as narrativas digitais já chegam prontas para a gente, já notaram? Tudo chega prontinho. Se você pegar, por exemplo, um eleitor, a maioria dos eleitores do Lula, todos eles vão falar a mesma coisa, quase. Se você pegar um eleitor do Bolsonaro, todos eles vão falar a mesma coisa. De onde vem essa mesma coisa que todo mundo fala? Já pararam para pensar? Se você fizer uma crítica ao Bolsonaro, o Bolsonaro fanático, ele vai falar: vai para Cuba comunista. Todos eles falam a mesma coisa. De onde vem essa mesma coisa? Então a gente hoje corre um risco de perder essa tradição, né? A gente fica na narrativa pronta e não pergunta pela coisa em si mesma. E a gente desenvolveu, a civilização desenvolveu essa capacidade crítica de perguntar pela coisa em si. E quando o grego cria a filosofia, fazendo a pergunta à sabedoria em si mesmo, o que é saber? Filosofia, amigo da sabedoria. O que é saber? Aí, nós ainda não tínhamos transformado as coisas em utilidade,
o grego está perguntando pela sabedoria em si mesma. Aí, dentro desse solo grego, nascem os primeiros problemas filosóficos. O problema cosmológico e meteorológico, o problema ontológico e o problema ético e moral, ou antropológico. Então, os primeiros filósofos estavam perguntando o que é o ser, o cosmos, o que é a natureza. Tales de Mileto, Anaximandro de Mileto e Anaxímenes de Mileto. Dentro dessa tradição grega, eles estão perguntando o que é a natureza. Aí o primeiro, Tales de Mileto, diz que tudo é água. Ou seja, para resumir, ele diz o seguinte: todas as coisas é uma só, água. Porque eu não sei, eu já falei do mito para vocês, do mito grego. No mito, ou na mitologia, as coisas são diversas. Não há o um, não há o uno. A gente sempre procura também na nossa tradição identificar o problema a partir de unidades, né? A gente precisa descobrir o que é o vírus, o que é a Covid-19. A gente tem que achar que motivação biológica faz esse vírus se propagar. Isso também é muito grego. O grego inventa a filosofia e o primeiro filósofo, ou um dos primeiros, né, diz que tudo é água. Tales de Mileto diz que tudo é água. Tudo que você vê são transformações da água. Então ele está respondendo a pergunta: o que é isso? Natureza, physis, né? Ele diz, tudo é água. Anaximandro de Mileto diz que tudo vem do apeiron, o ilimitado. Tudo estava no ilimitado, do ilimitado tudo vem, e nós caímos nesse mundo de limites, de sofrimento e morte, segundo Anaximandro, por causa de uma transgressão. Transgredimos contra o ilimitado, caímos nesse mundo de limite, e através do sofrimento e morte, retornamos ao ilimitado. É a resposta de Anaximandro de Mileto para a pergunta: o que é isso? A realidade. E Anaxímenes de Mileto diz que tudo é, fica à vontade, tudo é ar. Anaxímenes de Mileto diz, tudo é ar. E a palavra usada pelo grego é arqué. Arqué da physis, né? O que é arqué da physis? O que é o começo ou o princípio da natureza? Começo significa início ou princípio, e physis a natureza. Então eles estavam perguntando, qual é a arqué da physis? Até o João, que tem o livro na Bíblia, quando ele escreve para os gregos. E para responder aos gregos, ele começa dizendo o seguinte: em arqué, em hologos, ou seja, na arqué, no começo ou no princípio, era o logos. Porque ele usa essa palavra porque ele está falando com gregos, para dizer que o logos, né, Jesus é o princípio de todas as coisas. Então, procurando a resposta sobre o que é isso, a natureza, surge Anaximandro de Mileto, Anaxímenes de Mileto e Anaxímenes e Tales de Mileto. Aí, esse é o primeiro problema filosófico. O segundo problema filosófico, também dentro dessa tradição, é o problema ontológico. Ontologia vem de on, significa o ser. O que é ser? Ou seja, mais uma vez, as outras tradições perguntavam, os outros povos perguntavam sempre para a tradição: o que é a natureza? Deus criou. Ou os deuses criaram. Sempre era assim. E os livros sagrados respondiam.
As tradições respondiam, os pais respondiam, os profetas respondiam, os oráculos respondiam. Mas o grego está perguntando, mas independente da tradição, que é isso? Natureza. Que é isso, deuses? Aí surge o ceticismo. O ateísmo é um resultado disso. Você não está perguntando pela tradição, você não está perguntando as escrituras, você está querendo perguntar para Deus diretamente. Aí você, não achei nada. Então não existe. O ateísmo é um resultado desse tipo de questionamento. Esse questionamento é altamente grego. Eu não estou perguntando a tradição. Eu estou perguntando as coisas diretamente. E depois surge um terceiro problema filosófico, que é o problema ético e moral ou antropológico. Aí, em Sócrates, Platão e Aristóteles, a filosofia se torna um problema ético, moral. E até hoje também a gente está perguntando a nós mesmos o que é ético, o que é moral. E isso depende muito da época, né? Depende muito da época. Uma coisa ser ética e moral agora pode não valer nada daqui a 100 anos. Pode não valer nada daqui a 200 anos. Na época de Aristóteles, o grande sábio Aristóteles, ele falava assim, assim como a mente domina o corpo, Aristóteles, hein? O homem deve governar a mulher, porque o homem é superior e a mulher é inferior. Aristóteles, nos tempos de Aristóteles. Mas, de lá para cá, mudaram os conceitos, né? Mudaram os conceitos éticos, morais. Então hoje, a gente não pergunta, não define mais mulher como inferior em hipótese alguma. Mas Aristóteles definia dessa maneira. Então mudaram os conceitos. E os conceitos mudam exatamente porque, não só porque a história muda, mas porque a gente faz perguntas sobre o conceito. O que é ser ético? O que é ser moral? E hoje, na época pós-industrial, o que é ser ético e o que é ser moral sofre grandes abalos depois da produção. Por exemplo, se você trabalhar numa grande empresa, quem é ético e quem é moral nessa grande empresa para o patrão? Será aquele que produz ou aquele que é bonzinho? O cara é muito bom de coração. Muito bom de coração, ama todo mundo. Tem o amor de Deus no coração. O patrão vai gostar dele? Ou vai gostar do cara que produz? O cara que produz. Olha que problema ético e moral. Não é um problema? Lembra quando o Dorival Júnior e o Neymar tiveram um atrito? O Dorival Júnior estava certo. O Neymar desrespeitou ele. Mas quem valia mais no mercado? O Dorival Júnior foi mandado embora e o Neymar ficou. Olha que problema. Ou seja, o próprio problema ético, ele precisa ser refeito numa época como a nossa. Porque o que tem valor na nossa época? Produção, lucro e consumo. Produção, lucro, consumo e acúmulo do capital. Dentro de uma época que a produção, lucro, consumo e o acúmulo do capital é o maior valor, o que é ético? O que é moral? O que é valor? Então, esse é um problema, que a gente está dentro do solo da filosofia, perguntando o que é sabedoria, o que é ético, o que é moral, o que é certo, o que é errado. Essa pergunta dentro da filosofia nunca acaba. A filosofia é igual um pano molhado que você torce
Torce, nunca cai a última gota. É inesgotável. Mas a gente tenta, às vezes, através da tradição, conter o ímpeto das novas perguntas, porque a gente quer um lugar de descanso, né? A gente quer um lugar de descanso. A gente não quer continuar fazendo a pergunta, porque a gente quer um lugar de conforto, não é isso? Eu quero descansar aqui, pô. O que é certo e errado? Eu quero descansar nesse certo e nesse errado. Mas, como diz Cazuza, o tempo não para. E se o tempo não para, as perguntas não param. As perguntas continuam. Lembra que eu falei para vocês em aulas passadas que hoje em dia a gente tem dificuldade de dizer o que é homem e o que é mulher? Que a gente vai fazendo perguntas. As perguntas de antigamente não são as mesmas de hoje. O que define o homem hoje não definia no passado. Tá? Antes de você chegar, nós estávamos falando que o que define o amor hoje não é o que definia no passado. Né? Como eu falei para vocês, a gente se casa com quem a gente tem tesão. Se não tiver tesão, não tem amor. Literalmente. Ou não é assim? Amor sexual individual romântico. Esse é o amor de hoje, que nasce ali do século XIX, mais ou menos. O romantismo traz o sentimento para o amor. Antigamente o sentimento não estava no amor. Né? Como eu usei o exemplo para vocês de Jacó, que amava Raquel, mas ele só conheceu a mulher no dia, ou seja, deram uma mulher errada para ele, só de manhã que ele foi ver que não era a mulher dele. Ou seja, mas a gente só ama quem a gente tem contato, diálogo. Tem aqui, né? O amor hoje é individual. Por exemplo, aqui a maioria tem filho, né? Ou não? Mas quem tem filho, ama o filho. O que a gente pensa sobre esse amor? É natural. O amor, esse amor que nós temos pelo filho, nossos filhos hoje, não existia no passado, sabia? Não existia. Até porque os pais não se afeiçoavam aos filhos imediatamente. Por quê? Havia muita mortalidade infantil. Então, existia até uma palavra, esqueci o nome, como é que era? Não é vingar, não é a palavra. Será que vai criar esse aí? Será que você vai criar? Eu, por exemplo, nasci com menos de 2 quilos. Aí olharam para mim e falaram, não vai criar não. Eu era muito pequeno. Mas, a partir do momento que a gente começa a resolver o problema da mortalidade infantil, os pais começam a ter expectativas sobre os filhos. O amor vai se consolidando desde o nascimento. Então até o amor é uma construção. Porque a gente não para de fazer perguntas. E a pergunta é, o que é o amor? O que é amar? Essa pergunta continua. O que é amar? O que é amar? Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. O cara tem 70 anos, todo enrugado. Ele casa com uma gatinha linda, maravilhosa de 18. Eles se amam? Eles se amam ou não se amam? Hein? Por que ela casou com ele? Mas ela o ama ou não ama? Eu acho que ama. Eu até acredito que ama assim, acho que a mulher está toda fudida pra galera aí. Tem vários problemas na pista aí, hoje. Eu conheço minha irmã tá vivendo muito bem antes do que ele vivia na pista aí, eu até mesmo de casado, com 7, 8 anos atrás. É verdade. O que ele está falando faz sentido, né? Porque às vezes a pessoa passou por várias experiências e encontrou de repente um cara de 80 anos que a tratou melhor. A prima da minha. Enfim, eu conheci a menina que é parte da família da minha mulher. Ela tem 25 anos, tá com 55. E fala que é feliz com ele. Realmente não, vai dar 20 anos. 25, 55, que é a diferença. Mesmo que ela esteja
Está feliz. Agora, gente, olha só. Deixa eu fazer aqui uma provocação, entre aspas. Na era pós-industrial, o amor, ele é uma troca, né? Ele é uma troca, inclusive, de utilidades. Porque nós somos de uma época onde tudo tem valor de mercado. O amor tem um mercado do amor. Existe um mercado do amor. Um entra com a beleza e com a gostosura e o outro entra com a grana. Eles se amam? Eu penso que sim. Cada um entra com valor. Uma entra com corpão de sereia e o outro entra com a grana. Não é amor? Eu acho que é amor. Claro que ele não pode ficar pobre de repente, porque aí há um desempate. É verdade? Amor, eu acho que é um tipo. É que nem o amor aqui, mano. Muda, porque amor você pode ser pobre e rico, mas vai estar do teu lado. O amor pelo que sou, né? Não pelo que tem. Esse é o ideal. É o ideal. O ideal é esse. Agora, esse é o real. O ideal é amar de verdade. Esse é o ideal. Mas o real, como é que é? Né? O real nem sempre corresponde às nossas expectativas, né? Tem até um livro chamado, eu li esse livro, Como Fazer Qualquer Pessoa Se Apaixonar por Você. Já leu esse livro? Todo mundo vai ler, com certeza agora. É o que eu falei. Duvido. Esse livro, ele analisa o amor cientificamente. Como ele acontece? Esquece esse negócio de cupido, de esses ideais românticos. Como o amor acontece? Cientificamente. E uma das coisas que ela fala é que o amor é um mercado. A gente, quando está no mercado... Por exemplo, tem que haver um desempate. Se o cara for feio igual uma batida de trem, e ele se relacionar com uma menina linda como 10 sereias, tem que haver um desempate. Um empate. O empate, muitas das vezes, é a grana. Aí é um empate, né? De repente, os dois são lindos e maravilhosos, os dois são pobres. Houve um empate. Mas os dois são pobres. Um é feio igual uma batida de trem. E o outro é mais bonito que 1000 sereias. Não vai dar certo. Essa autora ela diz que não vai dar certo. Porque tem que haver um desempate. Então ela diz que o feio igual uma batida de trem tem que ser pelo menos rico. Para haver um empate. Ela analisa friamente a questão do amor, tá? Fria e calculada. A gente até se assusta. O Amaral, jogador, casado com uma das mais o Amaral que ele está falando feio pra caralho. foi um dos jogadores mais feios que eu já vi na vida. O cara que não tava com ele. E ele casou com uma das mulheres de jogador mais lindas que eu já vi. Papo reto. É porque também existe também as atrações, né? Uma pessoa, uma mulher, ela se atrai por um homem de prestígio. Por mais feio que ele seja, ele tem prestígio. Ele joga muita bola. Ele soube ficar rico jogando bola, isso atrai. Né? Eu te pergunto, em questão dela também ser uma grande milionária, aquela mulher, eu esqueci que ela é, uma mulher rica pra caralho também. Enfim, da forma que o cara já vem, ela jogando futebol, o cara é, milionário também. Hoje em dia, né? Uma bagagem de. Vamos botar a questão de milionário, mas eu te pergunto, eu sou como professor, nessa questão eu gosto de tirar muito essa relação, eu gosto de conversar muito essas coisas aí. Igual ela não poderia estar com o exemplo Neymar na vida. Sim, mas ele, o Amaral. O cara ainda postou que ele é o Léo
Mas o Amaral tem o prestígio, né? Que ela não tem.